Amados, nós vamos dar nessa noite continuidade ao tema da quinta-feira retrasada, que é a vitória sobre o acusador. Mas antes, eu quero saber se alguém tem algum pedido de oração para colocar aqui na caixa. Já prepara ele, já vai trazendo. Pode ir lá atrás tem caneta, tem um papel. Se você quiser colocar um pedido de oração, vem, porque logo, logo a gente vai orar. Queridos, dando continuidade ao que nós começamos na quinta-feira da semana retrasada, vou só dar uma pincelada bem rápida nos pontos que nós tratamos. Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 12, é o texto principal. E eu vou ler agora, amém? Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que ela venha, Senhor, ó Deus, renovar a nossa mente, ser revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a Tua verdade e praticar a Tua vontade. Amém. Apocalipse 12, de 7 a 12, diz assim: houve luta, houve batalha, peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, de 7 a 12, nosso destaque é para o verso 11, onde diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O título da nossa reflexão é a vitória sobre o acusador. E como nós lemos no texto e mencionamos na semana retrasada, ela foi atribuída à igreja. E foi atribuída à igreja que manifestava 3 elementos: o sangue do Cordeiro, que fala da aliança, melhor dizendo, da nova aliança, a palavra do testemunho que deram, e o amor sacrificial, que é o amor acima de si mesmo, amor a Deus acima da própria vida. O sangue do Cordeiro, como eu disse, fala da aliança, da nova aliança, e vimos o que a aliança nos oferece. Nós vimos também na semana retrasada as características de um povo aliançado, no exemplo de Daniel e seus amigos, e também dos exilados judeus que foram para a Babilônia. Somente um povo aliançado sabe discernir o verdadeiro do falso. Aprendemos que somente um povo aliançado é capaz de obedecer a Deus, mesmo quando aqueles que deveriam obedecer, ou seja, deveriam ser exemplo, as autoridades, tanto religiosas quanto governamentais do povo de Israel, deveriam obedecer e não obedeciam. Um povo aliançado obedece independente disso. Um povo aliançado é capaz de entender que é amado por Deus, mesmo quando está debaixo de disciplina. Aprendemos também que um povo aliançado está disposto a não se contaminar com aquilo que a aliança condena, ou os termos da aliança condenam. Um povo aliançado sabe que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E nós concluímos dizendo o seguinte: que se aqueles homens preservaram e honraram uma aliança que era frágil, porque a aliança da lei era frágil,
aliança, nós explicamos, ela apenas cobria os pecados, mas a nova aliança tira os pecados, ela vai mais profundo, nós explicamos isso na semana retrasada. Se aquelas pessoas, se aqueles homens, se aqueles jovens conseguiram preservar a aliança, honrar a aliança, os termos da aliança, debaixo de uma aliança que era frágil, muito mais nós que vivemos debaixo de uma aliança que é superior, que é a aliança no sangue de Cristo, devemos guardar, devemos zelar, devemos preservar a aliança que temos em Cristo Jesus. Amém? Ok? Todo mundo comigo até aqui? Beleza. Hoje nós vamos falar, vendo ainda o exemplo daqueles jovens, Daniel e seus amigos, tomando eles ainda como exemplo, veremos que para vencer o acusador, Deus espera contar com uma geração ou com uma igreja que sustenta e manifesta a palavra do testemunho. Afinal, eu vou explicar por que manifesta e por que sustenta a palavra do testemunho. Que quando lemos o texto apenas diz, deram, né? Do testemunho que deram. Portanto, o segundo elemento fala do testemunho de fé. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Quando olhamos para o livro de Daniel, depois da chegada dos israelitas à Babilônia, porque eles foram exilados para a Babilônia, porque estavam debaixo da disciplina de Deus. Eles abandonaram as leis de Deus, eles desprezaram as leis de Deus, e como disciplina, Deus os entregou por 70 anos à Babilônia. E nós vemos ali na chegada os primeiros desafios. E os primeiros desafios já foi uma peneira para mostrar quem era aliançado com Deus. Agora, com o passar do tempo, Daniel, ele teve na verdade, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o inquietou. E Daniel, então, revelou aquele sonho para o rei, ainda sendo escravo, né? ainda trabalhando para o rei, sendo servo do rei no palácio. Mas, depois dessa revelação, o rei Nabucodonosor separa Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, para ocupar posições administrativas dentro da Babilônia. Ele chama esses 4 jovens para ocupar. Apenas isso, por enquanto, ainda nada demais. Até que um belo dia, o rei, na sua vaidade, resolveu instituir uma lei. O rei, na sua vaidade, resolveu instituir uma lei, que nós vamos chamar de lei da vaidade. É importante destacar que nós também mencionamos na quinta-feira retrasada que o tempo de Daniel é um tempo de mudanças de leis. Eles deixaram as leis de Deus, agora eles têm que viver na Babilônia e obedecer às leis de Deus. Porém, as leis da Babilônia são conflitantes com as leis de Deus. O desafio era enorme. E agora, como eu disse, na sua vaidade, o rei mandou fazer uma estátua de ouro de si mesmo. Olha só que coisa. Mandou fazer uma estátua de ouro de si mesmo, e ao som de toda trombeta, ao som de toda sorte de instrumentos musicais, todos eram obrigados a se prostrarem e a adorarem a imagem de Nabucodonosor. Qual era a pena? A pena para aqueles que desobedecessem à lei era ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então imagina aí uma fornalha de tijolos. Essas fornalhas existiam na Babilônia justamente para fábrica de tijolos ou de pedras, para queimar as pedras. Então, e o rei mandou ainda aquecer 7 vezes quando Misael, Ananias e Azarias
resolveram não obedecer à lei do rei. Então vamos lá, o que dizia então a lei da vaidade. A lei da vaidade dizia o seguinte, está lá em Daniel no capítulo 3, verso 13 até o verso 18, se eu não me engano. Dizia assim a lei da vaidade. Então, Nabucodonosor, a lei da vaidade não, desculpa irmãos, tem um episódio aí, que eu esqueci de mencionar. Tem um episódio que eu esqueci de mencionar. É que depois que Nabucodonosor instituiu a lei, veio o pessoal do cancelamento. O establishment do Nabucodonosor dedurou para o Nabucodonosor, falou lá, ó rei, ó majestade, ó excelentíssimo, meretíssimo, o termo que você quiser para a atualidade. Hoje é meretíssimo, né, na atualidade. Tem um meretíssimo aí mandando em tudo, um certo carequinha. Então, o que aconteceu? O establishment chegou lá, descobriu que tinha uns jovens que não se prostravam diante da imagem de Nabucodonosor. O que ele fez? Foi lá e dedurou para Nabucodonosor. Tá? Então o pessoal do cancelamento já foi logo dedurar. E aí o que acontece? Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Ananias, Misael e Azarias, que é o nome deles em hebraico. Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome deles conforme os deuses da Babilônia. Tá? E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som de trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí vem, irmãos, a palavra do testemunho que deram. Então eu identifiquei nesses jovens esses 3 elementos de Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Eles guardaram a aliança e agora eles vão dar a sua palavra do testemunho. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, ou seja, Yahvé, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ó a palavra que eles emitiram. Irmãos, passar por esse tipo de situação não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que nós queremos. Mas como eu disse e repito, a gente precisa estar armado desse pensamento. É claro que nem eu, nem você, a gente quer ser provado nisso. Não queremos. Ninguém quer passar por esse tipo de experiência. Mas é muito importante que nós estejamos armados deste pensamento. E esse pensamento, na verdade, essa palavra desse testemunho, essa declaração de fé que eles fizeram diante da morte. Presta atenção, é diante da morte. Fala de quem eles creem, no que eles creem e por que eles creem. Demonstram a aliança que eles têm com Deus. Demonstram a fé que eles têm em Deus. Nós não chegamos ao sangue nas nossas provações. Talvez não, eu não sei, não conheço a vida de todo mundo aqui. Não sei os perigos que você já enfrentou na vida. Ainda não chegamos, talvez, a sermos provados até o sangue, como a Bíblia diz lá em Hebreus.
Mas a palavra de Deus lá em 1 Pedro nos estimula a que sejamos armados desse pensamento em nosso coração. Porque isso não só reflete uma aliança, mas um amor a essa aliança, a esse Deus, ao Deus da aliança. Isso tudo é muito importante a gente refletir. Agora, Daniel, capítulo 3, do verso 27 até o verso 30, vem o resultado. Qual foi o resultado? Ajuntaram-se os senadores, ou seja, todo o establishment, toda a administração pública da Babilônia. Ela se juntou, os sátrapas, que era uma espécie de senado, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, talvez se tivesse ministro também lá, e viram que o fogo não teve poder alguém sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de suas cabeças, nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus Yahvé. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em lixo, monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quem pode dar glória a Deus por isso aí, ó? Glória a Deus, está vendo? Deixa eu destacar uma coisa para vocês aqui. Nós não sabemos se esse tempo que nós estamos vivendo, de mudanças de leis, realmente as leis vão mudar ou ser revogadas. Nós não sabemos. Pode ser que seja só um período de tribulação para o Brasil, ou para a igreja brasileira, ou para todos nós. Talvez ainda não bateu a sua porta os problemas que nós estamos enfrentando como nação. A guerra que nós estamos enfrentando, talvez não tenha batido ainda a sua porta. Mas o fato é que existe um problema. E ele está se agravando cada vez mais. Então, nós não sabemos se as leis vão mudar mesmo de fato, ou se elas não vão mudar, ou se elas vão ser revogadas. Naquele tempo, a lei não podia ser revogada. Então, o que o rei fez? Fez uma emenda constitucional, uma exceção. E nisso, nós vemos que Daniel e os seus amigos foram providência de Deus para que o povo de Israel pudesse cultuar a Deus livremente. Vocês já ouviram a expressão sinagoga? Não existia até esse tempo. Passou a existir na Babilônia. Então veja, o povo passou a cultuar a Deus livremente, graças a essa provisão de Deus. Daniel e seus amigos são como provisão de Deus para o povo, a fim de que o povo cumprisse o que estava escrito em Jeremias 29. E o que Deus diz lá em Jeremias 29? Ora, quando vocês forem exilados, quando vocês estiverem na Babilônia, vocês vão plantar pomares e vão colher deles. Vocês vão construir casas e vão morar nelas. Vocês vão se casar e vão dar os seus filhos e filhas em casamento. Vocês vão orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Aí foi só isso, não, daqui a 70 anos eu trago vocês de volta. Mas como? Em que condição? Em que condição? Porque é a pergunta que todo mundo faz, né? Mas como, Deus? Aí ele vai dizer no verso 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, mudar o destino de vocês. A Babilônia não é o destino de vocês. Vocês estão lá, mas vocês não pertencem lá. Igreja, você está nesse mundo babilônico, mas você não pertence lá. Você é do céu, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? É Ele que providenciou isso para nós. Então não sabemos se as coisas podem melhorar ou piorar. Então o que nos resta? Manter o foco, manter o pensamento, preservar a aliança, honrar a aliança, os termos da aliança, guardar a palavra do testemunho, manifestar a palavra do testemunho. Porque, irmãos, falar para vocês, pegar o microfone aqui, falar de testemunho de fé, de experiências que Deus faz na vida da gente, vir aqui num ambiente propício, onde está todo mundo aí pronto para ouvir uma palavra de Deus, né? Todo mundo tolerando o que a gente pode compartilhar daqui acerca de um testemunho, é a coisa mais fácil do mundo. Vai lá na Babilônia, lá fora, fazer isso. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, se de repente a sua casa for uma Babilônia, né? Vai lá no seu trabalho, vai lá na rua, vai lá na escola, vai lá na faculdade. Manifestar a palavra do testemunho lá. Aqui é fácil, vocês estão prontinhos. Outra, eu chamo isso aqui de sabre de voz. Não tem o sabre de luz, né? Quem tem o sabre de luz é poderoso, não é não? Isso aqui é um sabre de voz. Eu estou no controle aqui. Para mim é fácil, até não entendo às vezes, porque tem gente com medo de dar testemunho. Porque ela está no poder. Dá o microfone para ela, está no poder, uai. Quem que vai interromper? Não é verdade? Está no poder. E aqui é a coisa mais fácil. Lá fora é que é o desafio. Guardar a palavra do testemunho é lá fora. Ou quando você for colocado diante das autoridades, dos reis, ou mesmo de quem não é autoridade. Mas manifestar a palavra, amém, queridos? Dar testemunho. E você não está sozinho nessa questão do testemunho, sabia? Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, com toda a Judéia, Samaria, os confins da terra, na Babilônia, na lua se tiver gente, em Marte se um dia tiver gente, é lá também. Amém? Os confins da terra, irmãos. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo para fazer isso. Olha só, terceiro, para vencer o acusador, Deus espera contar com uma igreja ou com uma geração que não ame a própria vida, ou seja, o amor a Deus acima da própria vida. É um amor sacrificial, é o terceiro elemento da nossa vitória sobre o acusador. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A outra lei, dentro da Babilônia tiveram 3 períodos, 3 impérios ali. O dos caldeus, né, que é o da Babilônia, os medos e os persas. Então teve umas 3 gerações de reis que Daniel conviveu com eles. Teve que conviver com eles. Nabucodonosor, depois veio Dario, depois veio Ciro. E Daniel ficou até o primeiro ano do reinado de Ciro. E olha só o que acontece no reinado de Dario. Já outras pessoas assumiram o império, tomaram conta do império, certo? Outros povos. E Daniel ainda está dentro do período dos 70 anos. E o que acontece? Surge uma outra lei. Olha aí o período de mudança de leis. Surge uma outra lei que eu vou apelidar de lei da inveja. Beleza? Lei da inveja. Alguns conselheiros do rei
Dario, com inveja de Daniel, induziram o rei a sancionar uma lei que obrigasse a todos no reino a adorarem somente o Deus do rei, e também a fazerem pedidos somente ao rei, e mais ninguém, durante 30 dias. A pena para o não cumprimento seria a de ser lançado na cova dos leões. Até aqui, nessas duas ocasiões, estes jovens se recusaram a cumprir a lei da Babilônia e escolheram o governo de Deus. O que você está escolhendo aí na sua vida, nas circunstâncias da sua vida, nas dificuldades, nos desafios que o mundo impõe sobre sua vida? Você está escolhendo o governo do mundo ou o governo de Deus? Reflita sobre isso, porque nós muito cantamos e até oramos: venha o teu reino, só que ele já veio. Agora a questão é submeter-se ao reino. O reino ou o rei é Cristo. Ele está entre vós. O reino. E agora, quem se submete a ele? Nós ficamos dizendo: venha o teu reino, venha o teu governo, seja feita a tua vontade. Ou seja, essa expressão, seja feita a tua vontade, significa eu me submeto a ela. Eu me submeto ao teu reino. Um novo rei se levantou sobre o reino. Ele estabeleceu 120, agora mudou o esquema. 120 senadores, 120 sátrapas sobre o reino e 3 presidentes. Entre os 3 presidentes estava Daniel, que se destacou, e a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Irmãos, nós vamos ver nesse texto de Daniel 6, de 4 a 5, o poder da integridade do cristão. O poder da integridade do crente. Porque Daniel era íntegro em todo o seu procedimento e também excelente em tudo que fazia. E olha só o que esses caras fizeram. Qualquer semelhança com fatos atuais em nossa nação não é mera ficção. Mas veja lá, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Vira para quem está do seu lado e diga assim: seja fiel ao Senhor em tudo. E não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Em outras palavras, se não o fizermos pecar contra Deus. Sabe o que Apocalipse 2,14 fala sobre isso? Doutrina de Balaão. Balaão era um profeta que foi subornado para amaldiçoar o povo de Deus. Só que ele não conseguia, Deus não deixava ele amaldiçoar e ele abençoava. Aí o que ele fez? Foi até aqueles que o subornaram e ensinou a eles a armarem ciladas, ensinou a Balaque, o rei Balaque, a armar ciladas contra o povo de Israel, para que o povo de Israel pecasse e perdesse a sua força. É a doutrina de Balaão. Você acha que isso não está presente? As leis estão mudando desde a PL 122, que é a lei da mordaça. Depois veio a lei da palmada, a lei disso, a lei daquilo, agora tem lei para tudo. E a Constituição, que é a verdadeira autoridade no nosso país, está sendo deixada de lado. A autoridade não é uma pessoa, a autoridade na nossa nação é um livro, e ele está sendo rasgado.
Por quê, irmãos? A preocupação, já há alguns anos, com o crescimento do número de evangélicos no Brasil, a questão é como nos parar. Como é que é a canção? Me lembra? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. E será que esse tempo de mudança de leis vai parar a igreja? Não ouvi ninguém responder. Até ainda há pouco vocês disseram que vocês eram a igreja, mas não ouvi agora ninguém responder. Esse tempo de mudança de leis vai parar a igreja? Espero que não, irmãos. Espero que não me pare. Espero que não te pare. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Então que o Senhor nos guarde, nos proteja e que realmente não nos pare. Como parar a igreja? Simples, criando leis que os obrigam a desobedecer ao governo de Deus e que lhes sejam conflituosas. Lei do aborto é um exemplo. É um exemplo só, tá, irmãos? Mas vamos lá, eu preciso terminar. A lei da inveja. Então, estes presidentes e sátrapas foram... desculpa, é Daniel 6, de 6 a 9, tá? Daniel 6, de 6 a 9. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Aquela maquiavélico mesmo, né? Estratégia de Maquiavel. Elogie, jogue confete, depois vem com a paulada. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram. Olha só, está todo mundo unido, mas só que Daniel não está ali no meio. Em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito, ou seja, sancionou a lei. Agora, nós vamos entender por que Deus conta com uma igreja que seja aliançada. Por que Deus conta com uma igreja que manifeste a palavra do testemunho, mas que principalmente não ame a própria vida diante da morte. Porque por trás dessas leis havia um decreto de morte. Irmãos, existe um decreto de morte. Foi assim com os servos de Deus na Bíblia. Jacó, José, Moisés. Moisés, vocês sabem, né? Davi, os profetas Elias, Jeremias, Isaías, João Batista, o próprio Jesus já nasceu debaixo de um decreto de morte estabelecido por Herodes. Por causa de quê? Inveja. Agora era uma lei que imperava no coração do rei, a inveja. Não é sem motivo que o Senhor nos livrou, irmãos, do pavor da morte, como diz lá em Hebreus, e colocou em nós a esperança da glória, que nós tanto falamos e às vezes cantamos: Cristo em nós, a esperança da glória. Essa esperança da glória é para isso, para mesmo em face da morte, não amarmos a própria vida. Estamos nesse nível? Não sabemos e não queremos saber também. Mas temos que nos preparar para esse nível, sempre, sempre, a fim de que a gente não ame a própria vida, e sim amemos o Senhor acima de todas as coisas. Deus livrou Daniel da cova dos leões, glória a Deus por isso. Por quê? Porque Daniel não desistiu de servir e adorar a Deus. E mais uma lei foi complementada e não revogada. Então o rei Dario escreveu aos povos, lá em Daniel 6, de 25 a 28, escreveu aos povos: nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra,
paz vos seja multiplicada. Parece um crente falando. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel. Mas é o Deus de Daniel, viu? Não é o Deus do rei. Parece um crente falando, mas não é. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esqueceu de falar do poder dele também. Foi Ele que fez o decreto. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Pode acontecer, irmão, que as leis mudem, como pode ser que elas não mudem, independente do que possa acontecer, a nossa postura deve ser sempre a mesma, porque nós servimos a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Sua palavra não muda. Mateus 24:35, passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Todo mundo deseja apressar a volta de Cristo, é verdade ou não é? Quantos já escutaram isso? Principalmente em eventos de missão, todo mundo quer apressar a volta de Cristo. Precisamos pregar o Evangelho, que nós temos que apressar a volta de Cristo, isso e aquilo. Só que apressar a volta de Cristo é também apressar o cenário da volta de Cristo, que não é nada bonito, dia de trevas e escuridão. O pessoal só se esquece disso. A gente tem que apressar a volta de Cristo, como se a gente pudesse interferir no relógio de Deus. Mas porque tem uma palavra lá que diz que o Evangelho será pregado a toda criatura. Aí usa isso como estímulo para você pregar o Evangelho e ir e tal, e apressar a volta de Cristo. Porque se o Evangelho não for pregado a toda criatura, Jesus não vem. Aí nós temos que apressar a volta de Cristo. Então vai lá, apressa, porque você vai apressar o cenário da volta de Cristo também. O cenário favorável para a manifestação do anticristo também. Isso tudo vem no pacote, irmãos. Tudo isso vem no pacote. Não quero que você desista deste alvo. Pelo contrário, só que a gente tem que raciocinar as coisas de acordo com a palavra de Deus. E estar pronto. Porque todo mundo quer apressar, mas não está pronto para as consequências da volta. Do cenário que está se formando no mundo. Então eu considero, irmãos, esses três elementos da vitória sobre o diabo, o mais importante é a aliança. Porque ela puxa todos os outros. Se eu amo a Deus acima da minha própria vida, é por causa de uma aliança. Se eu guardo a palavra de Deus, a palavra do meu testemunho, se eu manifesto essa palavra, é por causa de uma aliança. Então a aliança puxa todos os outros. Mas a conclusão, irmãos, é simples. Esses dias nós vimos aqui o pastor lendo Mateus 16:20 para nós. Profundo aquele texto. Eu fico maravilhado com ele. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E tenham cuidado dos homens, porque vos entregarão nas sinagogas por minha causa. Olha só, sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque, olha só, presta atenção nisso, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Quem pode dar glória a Deus? Agora eu quero que você dê glória a Deus, porque você não sabe a consequência disso. Ai, glória a Deus, Deus vai me usar na hora, ó. Mas quem garante que você vai escapar? Porque Deus pode querer que você não escape. Vamos lá, pastor, prova isso para mim. Atos 7, filho. Leia lá a história de Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, foi levado à sinagoga, perante os chefes da sinagoga. Leia o discurso dele. Ele prega a lei e os profetas. Gente, é um discurso tremendo.
todos ficaram impactados com o discurso dele, se tratando do homem que ele era, um homem simples, mas ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Significa que quem estava falando através dele era o Espírito Santo. Aí, ó, está aqui. Mas o que aconteceu? A impressão que ele causou nos homens não foi suficiente para livrá-lo das pedradas, mas para cumprir um propósito. Foi suficiente para cumprir um propósito, porque ainda que aqueles homens tivessem sido impactados e aquele impacto não causou nenhum efeito de conversão ou de salvação na vida deles, teve um jovem chamado Saulo de Tarso que ficou impactado no dia da morte de Estevão. Deus livrou Daniel e seus amigos por um propósito, mas Deus também pode não querer livrar, e também por um propósito. Qual que é o nosso objetivo então, irmãos? Guardar a aliança, preservar a aliança, honrar a aliança, guardar a palavra do testemunho e manifestá-la, e mesmo em face da morte, não amar a própria vida, mas amar a Deus acima de tudo, acima de todos e de si mesmo. Quer vencer o acusador? Que está todo dia, inclusive agora, ele está trabalhando, te acusando. Que ele diz que de dia e de noite, então ele está trabalhando agora, procurando alguma coisa na sua vida para te acusar diante de Deus. Quer vencer? Vamos guardar isso no nosso coração. Não, se não for por nós, pelo menos para gerações futuras que precisam ver o nosso exemplo. Não sei se Jesus vai voltar na minha geração, não sei se Jesus vai voltar na geração do Benjamim, meu filho, não sei quando que vai ser, irmãos. A gente tem que estar pronto o tempo todo. E se a gente não e se Jesus não voltar, a gente não sabe o dia de amanhã, que é quando Jesus vai nos chamar, que é diferente. Amém? Então a gente tem que estar sempre pronto, armando o nosso coração. Aí você fala assim: pastor, você está nesse nível aí? Não, quero caminhar junto com você nesse nível. Quero caminhar junto com você nesse nível. Eu quero que todos nós cheguemos a esse nível, amém, irmãos? Nós temos que armar o nosso coração, irmãos, porque se você for aliançado com Deus, você guardar isso no seu coração, se tem problema, se não tem problema, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se você é rico, se é pobre, você está doente, se não está, irmão, nada vai mudar na sua aliança com Deus, amém? Nada vai mudar na sua aliança com Deus, você é aliançado, você é de Cristo, amém, queridos? É isso aí. Eu creio que eu estou diante de vencedores, amém? E nós queremos ungir esses vencedores agora. Vamos nos colocar em pé? Os irmãos já podem fazer a fila aqui, por esse lado. O pastor vai nos ajudar, pastor? Glória a Deus. Vai falar também, já está com o microfone na mão. Aí, pastor aqui, pastora Carla aqui. Amém. Vai proceder com o som, amém? O que me preocupa, sabe o que é? É numa geração que não consegue resolver os seus conflitos pessoais. Será que vai conseguir enfrentar o que tem para enfrentar com relação à igreja? O pastor citou Estevão ali, que morreu apedrejado por causa do evangelho. Mas antes de ser apedrejado, ele teve o privilégio de ver os céus abertos e ver Jesus assentado à destra de Deus Pai. Aquilo acredito que foi como um anestésico para ele. Aquilo acho que foi como um anestésico para ele, que deu forças para ele enfrentar as pedradas que viriam. E dentro do que o pastor Flávio ministrou aqui, eu quero indicar um livro para vocês, coloca aí para mim, Sabina, para te ajudar a entender um pouco mais. Compre esse livro aqui, ó, e leia ele. O Livro dos Mártires, de John Fox. Anota esse nome aí, tira uma selfie, se você quiser uma fotinha para você lembrar dele depois. Aí vai contar a história de alguns homens contemporâneos, desde a igreja primitiva
até um passado recente, o que esses caras viveram, o que esses caras enfrentaram de regime político, de autoritarismo, o que esses caras viveram de sofrimento, mas estão na galeria da fé, irmãos. Estão com seus nomes escritos no livro da vida e com a história marcada nessa terra, de homens e mulheres que não desistiram da sua fé. Irmãos, uma coisa nós podemos afirmar, e isso não é profecia, isso é porque está escrito, que o final dos tempos não serão tempos fáceis. O final dos tempos serão tempos difíceis. Isso nós já sabemos porque está escrito. O que nós não sabemos é como muitos de nós irão reagir a esses tempos. Prepare seu coração, prepare a sua alma, prepare a sua mente para servir a Deus da melhor maneira possível, orando em todo tempo, como a Bíblia diz, jejuando, buscando a face do Senhor dia e noite, pedindo ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, que dê a cada um de nós forças, sabedoria, graça, entendimento, para enfrentarmos o que está por vir. E seja o que for, nunca se esqueça disso: aqueles que estão em Cristo chegarão ao final desta jornada com a vitória nas suas mãos. Pode findar a nossa vida aqui por amor a Jesus, mas a garantia de uma vida eterna, irmãos, ela é real, ela é fato, ela não é história de conto de fada. Então prepare o seu coração, prepare a sua alma para isso, no nome santo de Jesus, porque o cenário já nos mostra que nós vamos ter que aumentar a nossa fé. O cenário já nos mostra que nós vamos ter que aumentar a nossa intensidade de intimidade com Deus. O cenário já nos mostra que daqui para frente a corda vai apertar, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior. Foram construídos muitos cenários para destruir a igreja, e todos esses cenários viraram pó, e a igreja continua em pé, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, não prevalecerão sobre ela. E um dia, todos aqueles que oprimiram a igreja, que oprimiram o povo de Deus, que oprimem o povo de Deus hoje, vou repetir, todos aqueles que oprimem o povo de Deus na face da terra, um dia terão que se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e reconhecer que só Ele é Deus. É o que nos conforta, é o que nos dá força para continuar, é saber que um dia todo joelho se dobrará, nos céus, na terra, e os que estão debaixo da terra se dobrarão diante daquele que vive e reina para todo sempre. E nesse dia, o justo juiz dará a sentença a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vou ungir você, e a unção
desta noite é uma unção para que Deus te dê forças nessa caminhada, para que Deus te dê graça e sabedoria para enfrentar o que tiver que enfrentar, sem nunca desistir, sem nunca abandonar a fé, em nome de Jesus. Amém?